A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a você para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse quarto trimestre a centralidade de Cristo. É um estudo na carta dos livros dos Hebreus. Quem escreveu essa revista foi o pastor Alonso Colares, e desde já nós queremos agradecer a esse querido pastor por ter nos presenteado com essas lições desse quarto trimestre de 2024. Dito isso, nós vamos ao título da lição dessa semana, Coroado de Glória e Honra, da segunda lição. O texto base é Hebreus 2:9 e nós queremos começar esse estudo com oração, agradecendo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida do pastor, Pastor Alonso, e também pelo estudo que vai ser ministrado aos nossos corações. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos através desse canal, ó Deus, transmitir a Tua palavra aos corações que necessitam de ouvir de uma mensagem de salvação. Que o Senhor possa estar abençoando esse estudo aos ouvintes, ó Deus, que seja para a edificação espiritual de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Então, irmão, nós vamos ler primeiramente aqui o texto proposto pelo pastor Alonso, o autor da revista. Falando de autor da revista, irmão, a biografia completa do autor está logo no primeiro vídeo que nós começamos, a primeira lição, Os irmãos que quiserem, faça ali uma visita, no primeiro vídeo. Então, a Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9, é o texto base dessa semana, Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão de morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Repetindo, Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Já temos lido, já temos orado e vamos agora para o texto, O objetivo, irmão, dessa lição é demonstrar que por meio da encarnação, todos nós sabemos que Jesus foi encarnado, obra redentora e glorificação de Jesus. A glorificação, Jesus sendo glorificado, Podemos ter um sentimento de pertencimento a Deus. Então agora nós temos esse sentimento de pertencer a Deus, e combatendo o medo da morte e confiando na sua provisão e cuidado, Na lição anterior, refletimos sobre a centralidade de Cristo para a nossa salvação. Percebemos que para o autor da Carta aos Hebreus, a vida e obra de Jesus não foi meramente um acontecimento na história, mas um cumprimento do plano eterno de Deus para a nossa salvação. Então, Deus já estava preparando, antes que acontecesse qualquer coisa, Deus já estava preparando um plano para resgatar a sua criatura, que na verdade todos nós éramos criaturas de Deus. Desse modo, em vez
uma vez que essa tão grande salvação foi preparada, anunciada a nós, não podemos ser indiferentes em não nos atentarmos às coisas espirituais. Então o autor traz que devemos estar sempre atento àquilo que Deus nos mostra através da vida, da centralidade, né? Do centro da vida de Cristo em favor da nossa humanidade, do nosso ser, né? Atento às coisas espirituais. Esse é o primeiro tópico, né? Ora, no primeiro verso do capítulo 2, o autor nos exorta, nos ensina, né? Nos admoesta, né? A atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, né? Então, os ensinamentos de Cristo são eternos, né? São perfeitos. E nós devemos sempre estar atentos aos ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo, no capítulo 1 dele diz assim, do 2: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que os ensinos nos transmitem, né? A palavra de Deus, para que não desviemos da palavra dele, né? Dos ensinamentos dele, através dos profetas, dos apóstolos, que falaram da vinda dele e da sua morte e ressurreição e a glorificação também do Filho de Deus. Esse verso indica um dos objetivos da carta que observamos em quase todos os demais capítulos, que é aquele segundo, o qual os irmãos hebreus não tardaram em receber a oposição dos seus antigos amigos e familiares por conta da fé em Jesus. Muitos, quando aceitavam Cristo, né, os próprios amigos tentavam tirar de mente deles, das ideias deles, o ensinamento do Evangelho de Cristo. Em virtude disso, muitos, né, não poucos, né, muitos cristãos estavam esmorecendo na fé. Então surgiu o quê? A carta aos Hebreus com a finalidade de fortificar a nossa fé em Cristo, né? Urgindo assim a necessidade de uma carta para exortá-lo, manter-nos firmes diante da oposição e perseguição. Com certeza, a perseguição era muito grande naquela época, né? Em que a igreja estava florescendo, né? Mas nós vemos que já desde o início foi necessário uma carta, né, aos irmãos hebreus para que ele não desmorecesse na fé. Como nos nossos dias também devemos exortar, nos ensinar, nos corrigir uns aos outros para que não esmorecemos na nossa caminhada com Cristo. Não deixando o pecado da frieza espiritual tomar conta dos seus corações. Não é diferente hoje, né, irmão? Quando muitos já afirmam que não há necessidade de congregar em uma igreja, mas sim, é necessário congregar no corpo, estar ligado ao corpo, porque somos membros. Com efeito, podemos extrair aqui uma importante lição para os nossos dias. Muitas vezes os nossos corações enfraquecem na fé por conta dos problemas e desafios de uma vida cristã e nos acomodamos e até mesmo nos tornamos indiferentes às coisas espirituais. Quantos já não tem prazer, né, de estar orando, de estar buscando a face do Senhor, de estar lendo a Bíblia, mas aqui nos adverte através desse estudo que é importante nós estarmos conectados com Deus. A extraordinária história da fé dos nossos irmãos do passado, quer seja aquelas escritas na Bíblia, quer seja aquelas testemunhadas pelos irmãos da nossa igreja, parece distante de nós e por conta disso a incredulidade passa a tomar conta do nosso coração, né? Então, irmãos, devemos estar sempre constante em oração, constante ligado ao amor de Deus, em comunhão com os irmãos, né, para fortalecer a nossa fé e sempre nos animando um ao outro, buscando sempre confortar o coração para que não fraquejemos na nossa caminhada espiritual.
Ademais, a falta de atenção às coisas espirituais pode gerar frieza e incredulidade em nossa família, trazendo grandes prejuízos para nós e para nossos filhos. Então aqui ele também fala sobre a orientação aos filhos. Pais que se afastam do caminho do Senhor ou que são relapsos em educar os filhos na fé e em Jesus têm experimentado consequências amargas no futuro. Muitos pais cristãos, pensam aonde foi que houve a falha, aonde que nós falhamos com o ensinamento cristão. Talvez por você deixar de corrigir o seu filho quando deveria corrigir, talvez de levar para a casa do Senhor, que a Bíblia nos diz que alegrei-me quando nos disseram vamos à casa do Senhor, o próprio rei Davi, E então é ali que nós aprendemos de Deus. Não há outro lugar que nós não podemos aprender de Deus, porque ali nós realmente temos a comunhão em Cristo e buscamos a fé junto, fortalecendo e encorajando uns aos outros. E o Senhor aqui fala sobre o relapso dos amados pais, E por não ensinar o caminho do Senhor, eles vão colher frutos amargos. O verso 2 e 3 do capítulo 2 desta carta nos adverte que se a palavra falada por anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós sem atentar para uma tão grande salvação? Então, irmão, olha só, os anjos permaneceram firmes, E então nós devemos nos atentar para essa grande salvação que é o Messias, E nós colocarmos dentro do nosso coração, Guardarmos a sua palavra dentro do nosso coração, a fim de não pecar contra ele. Sempre estar em busca de nos aproximar mais de Deus. Como que você faz isso? Através da oração, através da comunhão com os irmãos, através do testemunho pessoal que você tem, as experiências que você adquire. Tudo isso são um conjunto para que você possa ser fortalecido na fé e deixar Deus trabalhar no seu coração, Assim, a negligência tem o seu preço, não por Deus desejar o nosso mal, mas porque afastar-se de Deus é mal em si mesmo. Olha só o autor colocando, Quando nós afastamos dos princípios de Deus, das coisas de Deus, já é um mal em si mesmo. Não devemos, portanto, negligenciar as coisas espirituais, antes devemos estar atentos ao tão grande amor de Deus por nós e seguirmos firmes na confissão de nossa esperança. Hebreus 10, 23, vamos ler aqui Hebreus 10, capítulo 10, Então, irmãos, quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, e buscamos a Ele, estamos sempre em contato, conectado com Deus, na verdade, Hebreus 10, 23, deixa eu ver aqui. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Como o versículo já está falando, a palavra de Deus está falando, fiel é aquele que nos prometeu. E a promessa de Deus sempre vai cumprir na vida do cristão, do crente em Jesus. Então, falando nesse primeiro tópico aqui, atento às coisas espirituais. Devemos sempre estar atentos às coisas espirituais, irmão? Muitas das vezes nos desligamos das coisas espirituais e pensamos só nas coisas materiais, as coisas humanas, as coisas sentimentais desse mundo, esquecemos a visão que devemos ter do reino, da graça, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Cristo. Jesus Cristo compreende a condição humana. Com certeza, para mim e para você, Cristo ele sabe das nossas dificuldades, da nossa fraqueza, E ele entende, por isso ele
está sempre nos a abençoar, né? Nos encorajando. Não obstante, após exortar aos irmãos sobre o perigo de negligenciar a fé em Jesus, o autor prossegue argumentando sobre a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Ele faz menção ao Salmo 8, atribuído a Davi, para indicar 3 aspectos da obra de Cristo na história. Sua encarnação. Então, Cristo, ele veio a esse mundo, passou pelo mesmo processo que eu e você, né, de ser carne, e a sua obra redentora, a sua glorificação como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O Salmo é composto de 2 perguntas interessantes. O que é o homem para que te lembre disso? Quem somos nós, né, para que lembre de nós? Muitos já passaram aqui, já ninguém mais lembra, até parente mesmo. Raramente a nossa mente volta lá e lembra daquele parente, até os parentes mais chegados, né? Mas por quê? Porque dia após dia nós estamos envolvidos com as coisas daqui da Terra, desse mundo que nós, com nossos olhos contemplam, né? Na verdade. Ou o Filho do Homem para que o visite. Para o autor, a carta dos Hebreus, essas 2 perguntas indicam a encarnação de Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, como um acontecimento na história. Deus, na pessoa do Filho, nos visitou. Nós sabemos que Deus é uma trindade, né? São 3 pessoas, né? E são 3 pessoas que concordaram em resgatar a alma, né? É o próprio Deus encarnado aqui na Terra, na forma do Filho, né? E o Verbo diz que o Verbo era Deus e o Verbo é Deus, né? A palavra. Ora, a encarnação de Cristo é um acontecimento extraordinário, único na história, especialmente quando comparamos com o conjunto das crenças religiosas em geral. Tais crenças sempre partem do princípio de um Deus ou deuses distantes e que, de longe de uma dimensão mágica, cria e dirige o universo em que vivemos. Muitas pessoas, né, creem que deuses, né, ou os deuses, estão num patamar bem distante. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus Jesus, né, ele esteve aqui, está aqui, né, porque nesse contexto, tudo que o ser humano poderia fazer seria agradar e bajular essas entidades espirituais. Mas a revelação verdadeira da palavra de Deus nos indica que fomos visitados pelo Cristo, na plenitude dos tempos, e que ele viveu todas as dores e sofrimentos que os seres humanos vivem mesmo sem pecar. Portanto, Jesus Cristo pode realmente saber o que é a condição humana, né? Desculpa aqui, irmão. Outros deuses não conhecem esse lado, né? Ou ditos deuses, né? Mas nós podemos testificar que Deus esteve aqui, sentiu as mesmas dores, as mesmas dificuldades que nós sentimos, e ele venceu. Essa visitação do Filho de Deus para a nossa salvação era o centro da mensagem dos apóstolos. Paulo afirmou em Atenas que Deus não levará em conta os tempos da ignorância, mas que Deus havia enviado Jesus, no capítulo 17 de Atos, registrado. Então, Deus envia o seu Filho, né, para nos libertar do mundo do pecado, trazer justiça e paz à humanidade. João inicia sua palavra, a primeira carta, sustentando que seus olhos viram e os seus ouvidos ouviram e suas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, irmãos, é um testemunho, né? João, o apóstolo, ele viu. Vamos ler esse versículo para nós termos mais entendimento sobre o que ele quer nos mostrar. É só um instantinho aqui, a gente acharmos a carta, né? Carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João.
o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Esses homens, o apóstolo João, ele esteve com Cristo, ele viu a face de Cristo, né? E eles puderam contemplar o verbo. Ele diz aqui o verbo, né? Lá no Evangelho de João, ele fala assim, ó, quer ver? É interessante quando eu leio essa passagem, que ela me dá o entendimento quem é Deus para nós, né? E espero que você também tenha esse mesmo entendimento aqui, ó. No princípio era o verbo. O verbo aqui quer dizer a palavra, né? Deus se manifestava sobre a fala, né? É só você lembrar lá de Abraão, de Moisés, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então aqui ele fala exatamente do verbo, de Cristo, né? De Deus, criação, né? Esse é o sentido que eu tenho do nosso Deus. Desse modo, podemos perceber a enorme diferença entre o Evangelho de Jesus e as demais religiões, especialmente o judaísmo. Os judeus acreditavam que a lei havia sido dada por Deus a Moisés por intermédio de anjos, mas o autor de Hebreus sustenta que o próprio Cristo, a palavra encarnada, nos visitou e viveu como nós. É o que nós lemos aqui, né? Tanto nas cartas quanto no Evangelho de João. Em face desta verdade, devemos compreender que Cristo é o único Deus, perfeito, que pode ter empatia pelo ser humano. É o único Deus, né, irmão? Jesus é o nosso Deus, né? Pois enfrentou todos os desafios e diversidade dos seres humanos, sendo aperfeiçoado nesse sentido e no sofrimento. Esse Deus que sofreu por nós, né? Foi o único Deus que fez isso. Com a efeito extraordinário saber que Deus não esteve nem está distante de nós. Porque Ele mesmo, irmão, na sua palavra, fala que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus está aqui, através do seu Espírito, né? Espírito Santo da graça. Aqueles que esperam nele. Diante dessa constatação, o autor, a carta dos Hebreus, lembra o Salmo 22, versículo 22. Vamos ler o Salmo 22? Salmo. Mais para cá. Salmo 22, versículo 22. Então declararei o teu amor, o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. A Bíblia diz que há um nome que é sobre todo nome. E aqui no Salmo ele diz, então declararei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ão no meio da congregação. Esse nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, é o próprio nome de Deus, né? Que agora nós conhecemos como Deus, né? Jesus Cristo. Mostrando que Jesus anunciaria o nome do Senhor aos seus irmãos e cantaria louvores no meio da congregação. Ele ainda cita o livro do profeta Isaías, no capítulo 8, verso 18. Vamos ler também Isaías, profeta, né? Profeta Isaías, como é que é? 8. E 18. Eis aqui, com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Isaías 8, verso 18.
sustentando que nele está posta a nossa confiança. Então, irmão, nós vemos que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que está perto e presente nas nossas vidas, né? Terceiro ponto aqui, irmão, nós falamos no primeiro ponto, quero recordar aqui com os irmãos, atentos às coisas espirituais. Segundo tópico, Jesus Cristo compreende a condição humana. E agora o terceiro tópico e o último tópico, né? Em Cristo temos um sentimento de pertencimento. Talvez as outras religiões, né, não têm esse desejo, né? Os seguidores não têm esse desejo de pertencimento. Assim, o autor da carta aos Hebreus faz menção a essas palavras com o objetivo de mostrar que em Cristo podemos viver um sentimento de pertencimento, diferente dos deuses distantes, e temos um lar para onde iremos e uma família espiritual de muitos irmãos. Na verdade, nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo, né? Quando nós aceitamos Cristo, e nós começamos a fazer parte de uma família real. Na verdade, nós fazemos parte desse reino, né? O reino celestial. E ali temos uma família muito grande, de muitos irmãos, né? Dos irmãos que creram no poder de Deus. Com efeito, afasta a ideia de um Deus distante, mas nos mostra o Senhor como nosso Pai no meio de Cristo. Por conseguinte, esse sentimento de pertencimento nos livra do medo da morte e do porvir. É a certeza e a esperança que com Cristo nós teremos vida eterna com nosso Deus, com nosso amado Pai, né, celestial, e viveremos para sempre com Ele. Por isso não tememos a morte. Por isso não devemos temer a morte, não devemos ter medo da morte. Apesar que a morte muitas das vezes assusta as pessoas por não saber a realidade do outro lado, que nós nunca fomos lá, né? Mas que o nosso Senhor, que morreu e ressuscitou, Ele nos dá essa certeza que se permanecermos com Ele, Ele será fiel e justo para conosco, né? Por conseguinte, esse sentimento de pertencimento nos livra do medo da morte e do porvir. Não precisamos mais ficar ansiosos sobre o que virá, né? Olha só. Temos um Pai no céu que, em Cristo, nos fez seus filhos. Não estamos mais sozinhos, sem esperança, pois aquele que viveu como nós sofreu a dor da condição humana, Jesus é o mediador perfeito entre nós e o Pai do céu. Sabemos que Jesus é o sumo sacerdote, né? E nós sabemos que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício no altar de Deus. Agora, quando Cristo rasgou o véu do templo de alto a baixo, nós temos livre acesso ao trono da graça, e por isso nós sabemos que Ele é o nosso mediador, aquele que media, aquele que julga, aquele que nos intercede perante o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Portanto, diante dessa tão grande salvação, os nossos irmãos hebreus do passado e nós que estamos nesse tempo presente, podemos confiar a nossa vida ao Pai do céu. Com certeza, né? Talvez ao longo da caminhada da existência, da nossa vida aqui, né, possa haver dúvidas, mas as dúvidas devem ser sanadas à luz da palavra de Deus. Alguns podem ter experimentado circunstâncias amargas com sua própria família terrena, de modo que nunca puderam viver plenamente esse sentimento de pertencimento, né? Pessoas que tiveram filhos, casaram, né? E muitas das vezes não conviveram assim, no amor pleno, né? Um sentimento de pertencimento. Mas desejo encorajar você a colocar a sua confiança no Senhor. Ele deu a prova do seu amor por nós,
por meio de Cristo e nos reúne como seus filhos amados. Aleluia. É muito maravilhoso, irmãos, esse ensinamento da carta aos Hebreus, que fala do nosso pertencimento, né? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira numa igreja, na convivência e não tem essa certeza de pertencer a Deus. Mas aqui ele traz uma prova, o autor traz uma prova que nós temos alguém que pensa em nós 24 horas por dia, como um pai, né? Como um pai que compadece do seu filho. Você que é pai, né? Você que tem seu filho. Por mais que o filho cresça e esteja distante do seu lar, mas você vai sempre estar preocupado com o andamento do seu filho, né? E assim é o nosso Pai Celestial, né? Ele sempre está preocupado com os filhos dele, querendo sempre o melhor para cada um de nós. Por isso que nós podemos ter certeza que Deus é mais do que especial para cada um de nós. É um sentimento que você nem consegue expressar a gratidão que devemos ter ao nosso Deus, né? Porque Ele cuida sempre de nós. Você querendo ou não, amando Ele ou não, dando louvores a Ele ou não, mas Ele é um Deus amoroso, compassivo, generoso, perfeito, né? Nosso Deus é um Deus perfeito, né? E queremos aqui louvar a Deus, a Ele. Irmão, já terminando a nossa lição, é uma lição resumida, na verdade, né? E queremos dizer que quando nós estamos aqui fazendo essa lição, temos a revista, né, da Palavra de Vida, e você pode adquirir, se você adquiriu em PDF, a revista também está lá no site da Convenção Batista Fluminense, e tem lá a revista Palavra e Vida em PDF. Você pode baixar no seu tablet, no seu celular, tá? E participar conosco. Já finalizando aqui, algumas perguntas para nós pensarmos e agir, né? Refletimos hoje sobre a necessidade de não negligenciarmos as coisas espirituais, né? Você que é pai, irmão, tio, todos nós temos o dever de ensinar a palavra de Deus, de guiar as pessoas ao caminho da verdade. Por isso ainda estamos aqui, né, irmãos? Estamos aqui para anunciar e propagar o reino dos céus, né? O reino de Deus. Devemos avaliar constantemente nossa vida e estar atento ao nosso relacionamento com Deus. Como você avaliaria a sua vida em relação a isso? É para mim e você refletirmos, né? Você sente a presença e a direção de Deus em sua história de vida? Se nós não sentimos, deveríamos sentir, né? Poderia compartilhar um testemunho a respeito disso? Com certeza, na sua longa jornada, você deve ter muita coisa para mostrar para aquele que ainda não crê em Deus, né? Aquele que ainda não atentou para as coisas espirituais. Como é pertencer à família de Deus? Como o relacionamento com os irmãos na igreja edifica a sua vida? Então, são perguntas que devemos responder, né? Refletindo na nossa própria vida. Então, irmãos, hoje nós falamos aqui com esse título, né? Coroado de glória e honra. Jesus foi coroado de glória e honra quando ressuscitou e voltou para o seu lugar, né? À destra do trono de Deus, à direita de Deus, né? E Ele está lá, intercedendo por mim e por ti. A próxima semana, irmão, se Deus permitir, estaremos estudando a lição 3, no tempo que se chama hoje. Então, você não pode perder tempo, porque o tempo é hoje. Venha para Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus junto. Eu agradeço aos amados irmãos que estiveram conosco até agora, né? E nos prestigiando com sua dedicação. Deixe seu like, comente, compartilhe. Esse vídeo é para edificação, para nós estarmos sempre constantes em oração. Ora por mim, quero orar por você nessa hora. Agradecer a Deus pela sua presença aí, né?
Pai querido, Deus eterno, amado Deus, Deus único e perfeito, não há Deus maior, não há Deus melhor. E fora de ti, Senhor, não há Deus, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. A sua palavra nos garante, Senhor, todas essas coisas que nós pronunciamos com os nossos lábios. Pela vinda do teu Filho Jesus Cristo, representando, Senhor, e mostrando que tu és o único verdadeiro Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou do mundo das trevas e do pecado. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada um dos ouvintes deste canal. Todos eles, Senhor, que seja agraciado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada um deles, que as suas famílias, Senhor, possam ser agraciadas, assim como a minha também, os meus amigos e irmãos, e todos aqueles que ouvirão a tua palavra, Senhor, possam nos aproximar e nos achegarmos mais perto de ti. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, a nossa culpa, Senhor, aquilo que nós temos te ofendido, ó Pai. Ó Deus, perdoa-nos. Cura das nossas enfermidades espirituais. Somos falhos, Senhor, somos homens, somos pó, somos cinza, Senhor. Mas somos homens arrependidos, que não queremos praticar o mal, mas queremos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, a obediência à tua palavra, ao teu ensinamento, à tua lei. A tua graça, Senhor, é que nos basta, que nos enche, que nos fortalece. A cada dia nos fortalece na fé, na caminhada espiritual, em direção a ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos ensina a andar nos teus caminhos. Como tu és maravilhoso, Senhor. Tu és puro e santo, ó Deus. Tu és grande e poderoso. Ó Deus, falta palavra, Senhor, nos nossos lábios para dimensionar, ó Deus, a grandiosidade que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha eterna gratidão. Amém e amém, Senhor. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. Amém. Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.